Olá, você que acompanha o portal oliberal.com. Estamos aqui em mais uma edição do Liberal Entrevista. Desta vez vamos conversar com o professor Dr. Nils Asp, que é oceanógrafo e doutor em geologia costeira, também professor do Instituto de Estudos Costeiros da UFPA, do campus de Bragança. Ele vai conversar com a gente sobre o grande sistema recifal do Amazonas, que é uma região bastante extensa e com uma grande biodiversidade na costa brasileira, e que vem sendo proposta a exploração de gás e petróleo nessa região. O professor vai falar um pouco desses aspectos biológicos e ambientais envolvidos nessa região. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor o que é esse território, esse ecossistema, que a descoberta dele também é bem recente, né, professor? Data de 2016, não é isso? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? É uma satisfação. Gostaria de agradecer o convite do Fabrício Queiroz para essa entrevista. O GARS, né, como a gente chama, para simplificar, usando esse acrônimo da sigla, ou usando a sigla em um acrônimo do nome em inglês, é um sistema recifal um pouco diferente do que a maioria das pessoas imaginam quando se fala de um recife, né? Porque ele é um chamado recife mesofótico, ou seja, um recife de águas mais profundas e que vive em condições limite de penetração de luz. Ou seja, é um recife de água escura ou de pouca luz, né? Vamos dizer assim. Normalmente, o controlador desse recife é justamente a profundidade, mas aqui na região da Foz do Amazonas, a turbidez, né, a quantidade de material da água do Amazonas é que limita a entrada de luz. E esse é um recife mesofótico, como eu falei, muito importante para a região, muito extenso. Ele foi descrito em mais detalhe num artigo, né, do qual eu participei em 2016, mas, na verdade, ele vem sendo já, indícios da existência dele vêm sendo relatados desde a década de 70. E até os pescadores mesmo, eles têm já um bom conhecimento empírico até da ocorrência dessa área, porque eles pescam nessa área, né? Por exemplo, pargo, lagosta e outros recursos pesqueiros importantes. Entendo, professor. E aí, por exemplo, lógico, por ter sido descrito mais recentemente, haveria até certos questionamentos de que se esse Recife estava vivo, se ele realmente havia condições de existência de um Recife nessas condições de pouca luminosidade, em tanta profundidade. Como é que o senhor, e lógico também todos os pesquisadores que já vêm estudando esse sistema, vêm fazendo um contraponto a essa visão, professor? É importante, né, eu acho, colocar, eu como outros colegas, que nós somos cientistas, né? Nós não somos ambientalistas, como alguns colegas também tentam nos rotular, né? E nós somos cientistas, na maioria dos casos, pesquisadores renomados, né? E o nosso trabalho é com base em dados concretos e não com suposições, né? Então, houve uma certa pressão, eu diria, ou alguns colegas mesmo defendendo um interesse, talvez, digamos assim, que fosse mais fácil de explorar essa região, alegando que essa área estaria morta, que não existiria um Recife vivo, né? E esse movimento gerou, inclusive, por órgãos ambientalistas, ONGs, como o Greenpeace, né, em 2017, gerou uma campanha na qual foi, inclusive, feito imagens com o submarino, né, para mostrar que, de fato, esse ambiente é um ambiente vivo, né? Todos os organismos recifais, que no caso lá são predominantemente algas calcárias, chamadas rodolitos, além de esponjas e outros tipos de coral também, que essa área está toda viva, inclusive com datações que a gente realizou num artigo mais recentemente, 2019, mostrando que em toda a extensão que a gente conseguiu amostrar até agora, que na verdade é uma extensão pequena, o Recife está vivo. As amostras datam da atualidade, são amostras recentes, né? E não são amostras, como a gente chama em geologia, reliquiares, né? Coisa que já morreu e que está lá ainda, mas seria só um resto. Isso não é verdade. Ok. E, professor, em relação a essa
vamos dizer assim, até essa própria tensão, né, entre o que os dados científicos mostram e, lógico, também as propostas de exploração econômica ali da região, né, se colocou justamente esse debate, né? E vocês, com esses dados científicos, né, a gente sabe que tem pesquisadores da Universidade Federal do Pará, da UFF, UFRJ envolvidos em pesquisas, né? Esses dados levantados têm sido levados em consideração, por exemplo, nessa análise dos processos de licenciamento ambiental para esses projetos de exploração que vêm sendo propostos ali para a região da Foz do Amazonas e também outras bacias ali da margem equatorial? Eles vinham sendo, né, pelo menos em parte, considerados, tanto que a gente pode fazer até um pequeno histórico, né, não nos estendendo muito, mas considerando o processo de licenciamento da empresa Total, né, que é uma multinacional, mas é majoritariamente francesa, né, ela tem 5 blocos, tinha, né, na verdade, 5 blocos nessa área, e mesmo no processo de licenciamento ambiental deles, eles mostraram no relatório de impacto ambiental deles uma grande extensão de recifes mesofóticos ao largo, não exatamente nos blocos, mas próximo dos blocos onde eles pretendiam explorar, e com base, inclusive, em toda essa repercussão, né, da possibilidade, né, do impacto potencial da exploração de óleo nessas áreas, os próprios acionistas da Total na Europa, principalmente, né, desistiram, vamos dizer assim, votaram contra a continuidade da tentativa de explorar essa área. Por isso, a Total mesmo se retirou do processo, que é a mesma coisa que a empresa britânica, né, a BP, a British Petroleum, fez em 2019. Ela também se retirou do processo, entregou de volta o bloco que ela iria explorar, por conta de considerar os riscos ambientais elevados nessa área. Professor, mas aí surge uma dúvida, porque essas próprias empresas, a própria Total e outras petrolíferas, elas atuam também na margem equatorial nos países vizinhos, na Guiana Francesa, no Suriname, nessas outras, na margem equatorial desses outros países, também não foi identificado esse sistema recifal, esse sistema recifal é exclusivo aqui da área brasileira. Como é que fica isso? Não, ele também, até onde se sabe, os poucos dados que a gente teve acesso até hoje, mas na Guiana Francesa, Suriname, por exemplo, esse sistema de recifes mesofóticos se estende também naquelas áreas, né? Agora, cada país ele tem a sua legislação ambiental, né? E talvez o processo de licenciamento ambiental tenha sido mais flexível, né, nessas outras áreas, né? Então, talvez tenha a liberação da exploração tenha sido mais tranquila, vamos dizer assim, né? É importante também colocar que nós, os cientistas, né, vamos dizer assim, nós não nos opomos simplesmente à exploração de óleo na região, óleo e gás, né? É uma questão só de que os riscos ambientais têm que ser devidamente avaliados. A questão chave é essa, né? Porque, E enfim, quais seriam esses riscos, professor, que o senhor gostaria de poderia elencar, pontuar para a gente, os principais riscos dessa exploração petrolífera ali na região? bom, o principal risco, né, sempre, eu acho, no caso de uma área de exploração de petróleo, é o risco de derramamento de óleo, né? Algumas pessoas, inclusive, da área de óleo e gás, falam que, em caso de exploração de óleo, normalmente o risco não é se vai haver um vazamento, é quando só vai haver esse vazamento, porque vazamentos são quase que inevitáveis, né? Claro, um vazamento de grande escala seria evitável. Então, o maior risco, né, que nós vemos hoje é em relação à possibilidade de um eventual derramamento e desse derramamento de óleo afetar não só o ambiente recifal no fundo, mas afetar a costa e, juntamente, afetando o Recife e a costa, por exemplo, comprometer toda a área de manguezal e toda a cadeia produtiva da pesca e do extrativismo na região, da qual dependem mais de 2 milhões de pessoas, por exemplo. Isso é importante colocar também, né? Porque somente a menção de contaminação por óleo
já comprometeria toda a cadeia produtiva e de comercialização do pescado e do extrativismo, por exemplo, de caranguejo e outras coisas na costa, né? Perfeito. E, professor, justamente sobre esse ponto que eu gostaria de levantar, né? As próprias comunidades que, de repente, os estudos, os pesquisadores vêm acompanhando, já essa preocupação em relação a esses possíveis impactos sobre as suas atividades de extrativismo, de pesca. Como é que essa discussão, de alguma forma, já tem chegado a essas comunidades? Bom, não sei se tu estás me ouvindo perfeitamente, houve alguns cortes na tua fala, né? Eu acredito por dificuldade de conexão minha, possivelmente, mas, sim, as comunidades, seja do ponto de vista científico, acadêmico, ou seja, mesmo dentro do processo de licenciamento, né, as comunidades têm sido, pelo menos parcialmente, ouvidas, né? Existem as assembleias, né, os eventos que as próprias empresas devem promover dentro do processo de licenciamento para ouvir as comunidades, né? Agora, existe um problema, na minha interpretação, pelo menos até onde eu consigo avaliar os processos de licenciamento, porque a maioria dos dados são públicos, eles têm que estar disponíveis, né? E eu tive acesso, por exemplo, ao processo da BP na íntegra, e os resultados que eles apresentam, por exemplo, da avaliação de risco, da avaliação de possibilidade de impacto, na minha interpretação, não são de qualidade. Eles mostram, por exemplo, uma modelagem numérica simulando a dispersão de óleo, onde o óleo, em nenhum cenário que eles simularam, no caso da BP, o óleo chega na costa. Então, como eles afirmam que, de acordo com os resultados deles, não existe a possibilidade do óleo chegar à costa, ainda que haja um derramamento, né? Eles não têm nenhum plano emergencial, por exemplo, para lidar com o óleo se o óleo chegasse na costa, porque, de acordo com eles, é impossível do óleo chegar na costa, né? Então, esse é um problema, porque por exemplo, outras empresas que têm feito tentativas, né, de licenciamento ambiental para exploração de óleo na região, como hoje Enalta, antiga Queiroz Galvão e a própria Total, mostraram na modelagem deles o óleo chegando na costa, né? Então, assim, é estranho que a modelagem da BP, por exemplo, mostre que o óleo é impossível do óleo chegar na costa, por exemplo, né? E, Então, professor, esses estudos aí estão em desenvolvimento, né, tanto por parte dos pesquisadores quanto das próprias empresas interessadas na perfuração de poços. A própria Petrobras anunciou que pretende já perfurar poços agora em novembro deste ano de 2022, né? Como é que vocês, pesquisadores, recebem esse tipo de informação, né? Que tipo há pesquisas em curso, né, que de repente possam até embasar melhor esse tipo, antecipar esse tipo de risco e embasar processos de licenciamento em curso, professor? Esse é um cenário, né, bastante preocupante e complicado, porque a verdade é que a ciência brasileira, nos últimos anos, vem enfrentando sérias dificuldades de financiamento, né, e de continuidade das pesquisas. E pesquisas na área marinha, costeira, principalmente marinha, nesse caso que a gente está falando de distâncias por exemplo, na média de cerca de 200 quilômetros da costa, né? Então, são pesquisas muito caras e que, na verdade, hoje a gente pode dizer que talvez 5%, no máximo 10% da área de ocorrência desses recifes, ela é conhecida de alguma maneira, né? Então, assim, o problema também é isso aqui, a gente atualmente não tem o conhecimento apropriado dessas áreas e existe o risco de perda de biodiversidade, de riqueza, de espécies, inclusive, que a gente ainda nem conhece, né? Então, essas áreas elas também têm outros potenciais, como, por exemplo, da biotecnologia, né? Na produção de fármacos, de biomoléculas que podem ser importantes para uma série de questões, né? E, assim, como eu falei,
a ciência não se opõe à atividade econômica, por exemplo, no caso da exploração do óleo e gás, porque a ciência depende, inclusive, da atividade econômica, de certa forma, né? Então, assim, é preciso, na verdade, que seja feito um processo claro e rigoroso para que se avalie os eventuais benefícios da exploração de óleo e gás, junto com os eventuais impactos que ela possa ter. E, ao mesmo tempo, né, eu, assim, pelo menos vejo dessa maneira que a Petrobras, por ser uma empresa nacional, né, e tem uma preocupação, em tese, bastante grande com o meio ambiente, que a Petrobras ajude, inclusive, a ciência brasileira a fazer pesquisas sérias nessas áreas e avaliar com clareza os riscos de impacto que a gente tem para o meio ambiente, né? Ok. E só para finalizar, então, professor, nesse momento, o senhor considera que há clareza sobre esses riscos, sobre os danos e potenciais ganhos também dessa atividade ali na região? Que medidas seriam necessárias nesse momento, já que estamos na iminência dessa tentativa de perfuração ainda este ano? Bom, no meu entendimento e de vários colegas meus com quem eu trabalho nos últimos anos, é de que não há essa clareza, né? Os resultados até agora apresentados nos processos de licenciamento não têm a qualidade necessária para garantir essa minimalização, essa mitigação de eventuais impactos, né? E mesmo, como eu falei, na verdade, não se conhece suficientemente a área para garantir que esses impactos não sejam maiores do que os benefícios que a eventual exploração de óleo causaria para a região, né? Da mesma forma que os impactos negativos são simplesmente potenciais nesse momento, os impactos positivos também são, né? Eles não são nada concreto, porque em outras áreas do Brasil e do mundo, mesmo da América do Sul, onde há exploração do óleo, não necessariamente isso resultou para as comunidades locais em grandes benefícios econômicos, sociais, né? Basta ver o exemplo dos estados Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, áreas onde a gente tem as bacias de Campos e Santos, né? Com forte exploração de óleo e gás, e mesmo assim nós temos comunidades muito pobres, milhões de pessoas na linha da pobreza, e isso não necessariamente, então, resultou num benefício claro para as comunidades locais. O passivo ambiental que fica, isso é um risco mais concreto, eu diria, né? Tá certo. Professor Nils Asp, professor da Universidade Federal do Pará, no Instituto de Estudos Costeiros do Campus de Bragança, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no Liberal Entrevista, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Fabrício. Obrigado a todos também.